Meu povo, a Liga dos Campeões, quando ela volta com tudo, hein? Que primeiro dia, que baita primeiro dia de Liga dos Campeões. Se eu não me engano, foram 28 gols, 4 em PSG Juve, mais 3, 7, mais 9, 16, mais 2, 18, mais 4, 22, mais 4, 26, mais 2, 28 gols em 6 partidas, uma média de quase 5 gols por jogo, muito puxado por um 9-2 que a gente teve no Bayern, do Bayern de Munique no Dinamo de Zagreb, coisa que eu não vi. Eu assisti a Juventus contra Young Boys, que aliás é um jogo de dois times com o mesmo nome, né? Juventus e Young Boys. E assisti Real Madrid e Stuttgart, e a lei do ex não perdoa. O Rudiger jogou há um século no Stuttgart e foi lá fazer o gol da vitória do Real Madrid. Uma coisa, bateram os palpites de hoje, hein? Gyökeres marcou, isso aqui eu roubei de Arthur Quesada, porque ele fez um vídeo também falando sobre o gol de Gyökeres e vitória do Sporting. Falei de vitória do Real Madrid, falei de Bayern, mas Harry Kane marcava. Então as de hoje foram muito bem, né? Para quem quiser ver, tem dicas no vídeo de prévia para quarta e para quinta-feira também. Só ir lá e assistir. Pula de terça-feira e assiste, é o último vídeo aqui do canal. Meu povo, de Juventus e PSV. PSV está muito bem na Holanda, só que são mundos diferentes, né? Europa e essas ligas que hoje são periféricas da Europa, como é a liga holandesa, realmente quando foi jogar contra a Juventus, que vinha de 2 empates e tal, eu já começava a ter alguma dúvida com esse time do Thiago Motta, que eu vi jogar na primeira rodada contra o Como, e na segunda rodada fez um 4-0, agora não me lembro em quem, mas contra o Empoli talvez, enfim, tinha ido muito bem, e depois empacou com a Roma e também no final de semana não conseguiu vencer. Juventus jogou muito bem, muito solta contra um PSV que a gente via água entrando por todos os lados, assim, muitos defeitos, podia ter sido mais. O Yildiz, que é o camisa 10 da Juve, quantos anos ele tem? Ele é um turco novíssimo, porque eu lembro já dele na temporada passada, e lembro 19 anos. E na Euro também ele e o Arda Güler super jovens. Cara, ele fez o primeiro gol da Champions, o famoso gol de chute em arco, né? Assim, um destro pelo lado esquerdo, aquele chute que vai fazendo curva. É um chute perfeito e ele é muito bom jogador, tá? Vocês fiquem atentos no Yildiz, camisa 10 da Juve, é muito bom jogador. Bom jogo do Vlahovic, que não marcou, mas participou dos gols, deu uma bela assistência para o Nico Gonçalves, jogador argentino, fez um belo gol no segundo tempo e jogou muito bem. Ótimo jogo do Koop Miners também, bom jogo do Locatelli. Cara, a Juve jogou muito bem. A Juve jogou muito bem. Danilo reserva, Douglas Luiz reserva. Os dois estão com dificuldade de aparentemente entrarem nesse time do Thiago Motta. Me chama a atenção que eu vejo esse time jogar e eu penso, pô, tinha espaço para o Chiesa. Nem que fosse reserva, jogador de segundo tempo, tentar recuperar um bom jogador em um time que parece que realmente vai ser muito mais alegre. Essa Juve contra-ataca com muita velocidade, faz as coisas com bola no chão e com muito bom critério. E eu acho que o Chiesa poderia ir bem nesse time. Me parece que a porta de saída para o Chiesa talvez tenha sido econômica, né? Por questões que a Juventus se meteu nos últimos anos e um problema econômico muito grande, desde o Covid, desde Cristiano Ronaldo, né? Assim, a aposta pelo Cristiano Ronaldo, pelo que ele era e tal, valia realmente, mas desde ali a Juventus começou a pagar salários muito altos, não só para o Cristiano, mas para muita gente. Quero dizer, desde a época Cristiano Ronaldo, né? E não foi por conta do atacante português, não parecia que eu estou perseguindo ele. Mas desde aquela época se meteu em um buraco econômico e talvez por isso a saída do Chiesa. Mas gostei muito da Juve, tá? Gostei muito da Juve. Eu falei que foi contra Young Boys, não foi. Foi contra a PSV. Em algum momento aqui eu falei que tinha o mesmo nome, tá? Porque Young Boys perdeu do Aston Villa, então nada a ver. Só gravando vídeo 11h30 da noite, dá nisso. Do PSV, e aí eu falei assim, né? Campeonato holandês, que tá dominando bem. Simplesmente que confundiu os times de início. E cara, Real Madrid 3-1 no Stuttgart. É o mesmo resultado da Juventus. E as sensações são completamente diferentes. O Real Madrid começou jogando muito mal, muito mal. Os primeiros 15, 20 minutos são assustadores. Só sobreviveu porque era o Real Madrid. E depois mesmo, assim, aí depois dos 20 minutos, o Real Madrid podia vencer, mas ele também podia perder. E aí faz o primeiro gol já no início do segundo tempo. Mas ainda assim o Stuttgart sempre com muita sensação de perigo, chegando com muita velocidade. Me chamou muito positivamente a atenção Stuttgart,
sem nenhum complexo, sem nenhum medo do Real Madrid, sem nenhum respeito pelo Real Madrid, foi para cima, marcou em cima, atacou com velocidade, se defendeu. Cara, se defendeu contra Bellingham, Valverde, Rodrigo, Vinícius e Mbappé a 50 metros do gol. O primeiro gol sai justamente por isso, né? Num bom passe que entra do Tchouaméni para o Rodrigo. Rodrigo conduz muito bem e dá o passe para o Mbappé, mas era o risco que se corria. E para correr esse risco, muitas vezes recuperou a bola no campo de ataque. O Real Madrid sai jogando muito mal, desta vez saiu jogando bem, e quando saiu jogando bem foi fatal, mas vem saindo jogando malissimamente essa temporada, sente muito a falta do Toni Kroos. Neste momento da temporada, o Real Madrid sente mais a falta do Toni Kroos do que a chegada do Mbappé. Na balança, o Real Madrid está perdendo, apesar do Mbappé ter feito gol, já é o terceiro jogo seguido que ele marca, né? Tinha marcado contra o Betis, marcou no final de semana contra a Real Sociedade e marcou de novo. Os outros dois jogos tinham sido de bola parada, mas enfim, segue somando o Mbappé. Mas neste momento o Real Madrid perdeu. Acho que a longo prazo ele vai ganhar, mas nesse momento ele perdeu, porque o sentido do time... E outra coisa, como defende mal o Real Madrid, defende com pouca gente, custa chegar, custa a combater, a pressionar. Os times saem jogando fácil, porque o Real Madrid não pressiona bem na frente para roubar a bola. Enfim, tá ruim o Real Madrid, tá? Assim, tá tendo os resultados, né? Ganhou da Real Sociedade, um jogo difícil fora de casa. Apesar desse grande jogo do Stuttgart, conseguiu vencer, mas muito porque o Stuttgart na frente do gol ou perto do gol do Real Madrid não teve sorte. Finalizações foram 17, cara. O Stuttgart foi ao Santiago Bernabéu e finalizou 17 vezes. 6 no alvo. Uma entrou, 5 defesas do Courtois, algumas defesas difíceis, 3 grandes chances criadas pelo Stuttgart, que ainda mandou uma bola na trave, especialmente no primeiro tempo. Teve muito, muito perto de marcar o Stuttgart. Precisa melhorar coletivamente o Real Madrid, individualmente também, assim, início de temporada ainda, alguns jogadores não estão bem. E aqui vale falar do Vinícius. Mau jogo do Vinícius, hein? Cara, olha os números para vocês não acharem que é perseguição minha. Vinícius Júnior tocou na bola 51 vezes. Dribles, conseguiu 2 de 7. Completou 2 dribles de 7. Duelos no solo, ganhou 6 de 16. O Vinícius ganhou 1 a cada 3 duelos no solo. Perdeu 1 no alto, o único que disputou. Perdeu 19 das 51 bolas que tocou. Quanto que dá 19 dividido por 51? Dá 40% praticamente, quase metade das bolas que o Vinícius tocou ele perdeu uma grande chance, né, já no finalzinho. Por um lado é bom, o Real Madrid está conseguindo ganhar e está sobrevivendo mesmo sem o melhor jogador do mundo na última temporada, está jogando bem. Por outro lado, o Vinícius precisa melhorar. Isso aqui eu estou mal enquadrado. O Vinícius precisa melhorar o seu nível de jogo, porque ele realmente não começa a temporada no mesmo nível que ele estava anterior. E vale destacar também o gol do Endrick, né? Um contra-ataque de 4 contra 2. Não me parece que é a melhor opção que ele faz. Ele chuta... A melhor opção era passar, era continuar avançando para que um zagueiro tivesse que fixar nele, porque ia abrir um jogador livre do lado. Era a opção mais normal de se fazer. E o chute é de muito longe, muito longe. Chuta do meio da rua, do absoluto nada, o Endrick. Um tirambaço, bem colocado, como ele é muito bom. E marca o seu primeiro gol em Liga dos Campeões. Ficou muito feliz, comemorou muito. O jogo não estava decidido, embora fosse ali o último lance, mas se o Stuttgart tivesse mais uma, não duvido do que podia acontecer, porque estava muito aberto o jogo. E um belo gol do Endrick, apesar de talvez que não fosse talvez a melhor jogada, mas se entrou, era, né? No final das contas, como entrou, era a melhor jogada do Endrick. É boa a vitória para o Real Madrid, primeiro porque sempre é bom ganhar, mas também porque se tivesse tropeçado essa Liga dos Campeões, estão fazendo projeções de precisar de 6 vitórias talvez para se classificar entre os 8. Se você começa tropeçando em casa com o Stuttgart, que é pote 4, olha que doideira, se fosse fase de grupo, seria um grupo da morte doido que tivesse o Stuttgart, que é pote 4, ou seja, o Real Madrid ainda vai jogar contra os times de pote 1 e 2, ainda vai jogar contra os times, em teoria, mais fortes, mas já tivesse tropeçado no Stuttgart, praticamente o Real Madrid teria 7 rodadas seguintes com pouquíssima margem de erro, podendo tropeçar mais uma, no máximo 2 vezes, para se classificar entre os 8. Então a vitória é sim importante, e é bom a gente falar essas coisas para vocês começarem a entender essa Liga dos Campeões, né? E eu também, porque eu também estou entendendo a partir de agora.
Então, se o Real Madrid tivesse tropeçado, não é que a classificação dele já estaria perigando. A margem de erro já estaria acabando. Porque possivelmente não vai dar para tropeçar 3, 4 vezes. Talvez 3, mas 4 vezes não. E já teria um tropeço, ainda com os times mais fortes por enfrentar. De resto, curioso para saber se o Bayern de Munique é isso tudo mesmo, né? Fez 6 no final de semana e fez 9 agora. O Bayern de Munique fez 15 gols depois da volta da data FIFA, 9-2 no Dinamo Zagreb. Milan 3-1, Milan perdeu do Liverpool 3-1. Eu não espero quase nada desse Milan, tá? Assim, o que eu vi eu não gostei, acho um time caótico. E eu espero do Liverpool, que perdeu do Nottingham Forest, mas tinha ganhado as 3 primeiras rodadas do Campeonato Inglês. Pode ter sido ali um acidente de percurso, nada mais do que isso. O Gyökeres começou marcando na Liga dos Campeões, como era de se esperar. O Lille teve um jogador expulso no primeiro tempo e tal. O Sporting conseguiu uma boa vitória em casa, 2-0, contra o Lille, que eu acho que não é um adversário qualquer. E o Aston Villa, 3-0 no Young Boys fora de casa. Também era de se esperar que o Aston Villa vencesse. Aparentemente aqui teve mais facilidade do que seria o normal, né? Young Boys eu acho que é um time duro. Eu assisti contra o Galatasaray, um time bem duro em casa. Contra o Galatasaray, abriu 2-0, chegou a tomar um 2-2 e foi buscar de novo 3-2. Enfim, meu povo, foi o que eu assisti. De Real Madrid, de Juventus, eu acho que os destaques foram passados aqui e veremos os jogos desta quarta-feira. Atualização para vocês. A internet do hotel é boa, então muito provavelmente eu vou conseguir assistir com tranquilidade nessa quarta-feira e eu estou tentando pegar aqui para ver o que eu quero assistir. Bom, Manchester City, Inter de Milão, PSG, Girona. São os 2 jogos que eu quero ver, são no mesmo horário. Hoje eu não consegui assistir 2 no mesmo horário, então vou ter que assistir um desses aqui para vir aqui amanhã fazer vídeo para vocês. Amanhã eu vou entrevistar Hans Flick. Vou ter ali alguns minutos com o técnico do Barcelona individual, né? Não entrevista coletiva, mas individual com ele. E amanhã também tem nas minhas redes sociais, da TNT, muito conteúdo de Mônaco-Barcelona. Já comecei meus estudos sobre o Mônaco, então vocês fiquem ligados. Tanto aqui, porque depois do jogo vai ter alguma coisa, falando de forma certa, né? Depois dos jogos de amanhã, eu vou falar dos jogos de amanhã e já alguma coisa do jogo do Barcelona e depois na quinta-feira o pós-jogo. E nas redes sociais eu vou falar bastante da prévia de Mônaco-Barcelona, tanto minha como da TNT. Tá certo, meu povo? Deixa like aqui, deixa um comentário também e se inscreve para você não perder. Nos próximos dias tem conteúdo todos os dias aqui para vocês, então se inscreve para vocês não perderem. Valeu, gente. Boa Champions, hein? Começou com tudo. Média de gols de quase 5. O que mais vocês querem? Valeu.